A paz do Senhor, queridos, amém? Como o pastor falou, isso acontece quando o culto é ao vivo. Se você fica na sua casa e você assiste o culto pelo Facebook, isso não acontece, não. Pelo Facebook, a câmera está aqui direto, só está focando o preletor e você não vê o que está acontecendo ao vivo, mas é mais gostoso, hein? Você sente bem de perto o que está acontecendo. Eu mesmo que quando você vai assistir um jogo, eu vou entrar aqui num atrito com vocês agora. Vou quebrar o gelo. Não é o mesmo você entrar, assistir um jogo de futebol pela televisão. Você pode ter a melhor televisão, a mais potente, a mais, que seria a mais atualizada, né? Mas não é o mesmo você visitar o campo do jogo do Boca Juniors. Fazer uma aclaração, né? Tudo tem seu limite. Os corintianos eles estão doidos por falar, né? Que todo feliz, eles ganharam, mas Deus é bom. Fala o Salmo 34, provai que Deus é bom. Veja que Deus é bom. Meus queridos, então, eu queria trazer nessa tarde, nessa noite, uma palavra para os nossos corações a respeito de missões. Amém? E eu queria que você abra junto comigo a sua Bíblia, a palavra de Deus, no primeiro livro, no livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos a falar a respeito da vida de uma pessoa muito conhecida por nós, os que lemos a Bíblia, amém? Abraão é um dos homens, um dos missionários do Antigo Testamento por excelência. Todo missionário, quando ele recebe seu chamado, quando ele começa a sua caminhada e quando ele está na vida missionária, ele aprende muito com a vida do servo do Senhor, as experiências que o Abraão ele teve junto com o seu Deus, o nosso Deus. Vamos aqueles que podem ficar em pé para ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Só 2 versículos. Amém? Acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor. Ora o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Amém? Nós somos uma bênção. Fecha seu olho e vamos a falar com nosso Pai. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Somos, Senhor, felizes, alegres por estar na tua casa. Já falou o teu servo Davi, Senhor, é melhor, Senhor, um dia nesse lugar que 1000 fora dele, Senhor. É o nosso prazer estar neste lugar, porque nós entendemos que nesse lugar flui o rio do Senhor. O Espírito Santo, Senhor, é aquele que começa a agir nas nossas vidas. Nesse lugar tem pão, Senhor, e tem água para a nossa vida. O pão da vida, Senhor, e a água, Senhor, que vem a saciar nossa sede, Senhor. E nós acreditamos, Senhor, nisso. Acreditamos na Tua palavra, que ela é verdadeira, ela é pura e ela é poderosa, Senhor, para agir nas nossas vidas, na nossa mente e no nosso coração. Tira tudo aquilo, Senhor, que tenta atrapalhar, Senhor, a Tua palavra neste lugar. Tira, Senhor, de nós o cansaço, Senhor. Se alguém entrou nesse lugar, Senhor, desanimado, cansado, frustrado, enfermo, o Senhor tem o poder para agir, Senhor. E nós acreditamos. Coloca a Tua mão, Senhor, sobre toda a Tua igreja, Senhor. Que Teu Espírito Santo toque, Senhor, cada mente, cada coração, cada corpo aqui, Senhor. E possamos sair desse lugar de uma maneira diferente
àquela que nós entramos, Senhor, porque o Senhor está neste lugar. No nome do Senhor Jesus, amém, amém. Você pode se assentar, meu querido. Eu quero falar rapidamente a respeito da nossa experiência como missionários. Como o pastor Éder falou, nós somos pastores, somos missionários muito jovens. Eu recebi o meu chamado missionário quando eu tinha 8 anos, entre 10 anos de idade. Eu estava na igreja wesleyana de Formosa, no norte do país, na fronteira com o Paraguai. Na época era o pastor Florentino Bauzá, que hoje ele já está com o Senhor. E foi uma caravana fala de irmãos daqui da igreja wesleyana do Brasil. Eles foram para ajudar na construção do templo lá na igreja de Formosa. O pastor deve lembrar também. E eu lembro que nessa caravana foram muitos pastores. E eu tinha 8 anos de idade, eu era aquele menino loiro assim, de riços, meu cabelo era até por aqui. Até os 18 anos, sendo músico da igreja, eu tinha o cabelo por aqui, né? Aí eu chegava na igreja, eu era o cara do contrabaixo, né? E o pastor ele sempre falava: você tem chamado pastoral, né? Mas eu nunca acreditava e eu sabia a respeito das missões. Eu ouvia falar meu pai, minha mãe, e quando falavam a respeito das missões, que o missionário ele sofre, que o missionário ele passa necessidade, que passa fome, que são perseguidos, eu falei: isso não é para mim não. Deus ele tem o bom do melhor para mim. Meu sonho, sinceramente, meu querido, sempre foi ser jogador de futebol. Como bom torcedor do Boca Juniors, meu ídolo do futebol, quem que era? Maradona, né? Não é pouca coisa não, né? Aunque ainda ele não ganhou nada com Boca Juniors, mas aí, pois bem, a vida continua, né? Aí essa caravana ela chegou, eles trabalharam, os nossos irmãos aqui do Brasil, eles ajudaram na construção da nossa igreja em Formosa. E eu fazia parte daquele momento, eu e a minha família, meu pai, minha mãe e mais 4 irmãos. E no culto, no momento do culto, veio um pastor e me chama minha mãe, meu pai, e ele fala assim: você tem chamado missionário, eu vou orar por você. O Espírito Santo me incomodou para orar por você. Você irá além das fronteiras da Argentina. E aí fiquei olhando para ele. Quando você fala a palavra missionário, no espanhol, quando a gente vai ouvir, é muito parecido à palavra milionário, de rico. Aí eu associei, eu tinha 10 anos de idade, eu associei diretamente. Meu sonho, qual que era? Ser jogador de futebol. Eu imaginava que ia jogar do lado do Maradona, ia ficar rico, e eu ia abençoar os missionários. Não? Estava tudo certo, encaixava tudo na história, né? Aí eu fiquei todo feliz, e o pastor ele ficou olhando para mim: esse cara não entendeu. Estou falando para ele que ele vai ser missionário e ele está rindo. Ele não está entendendo a realidade. Aí ele chamou outro pastor, o pastor Davi Basualdo, para ele traduzir para mim e para minha mãe. Quando ele começa a traduzir, ele fala assim: não, fala para seu filho que ele tem um chamado missionário e que o Senhor vai usar a vida dele para glorificar seu nome na terra. E quando eu recebi essa palavra, eu não liguei, eu tinha 10 anos de idade. Eu continuei indo na igreja, servi na igreja. Dos 10 anos eu sou músico na igreja, e servi ao Senhor, mas eu vou ser sincero e sempre falo, eu nunca quis ser missionário, eu não tinha o desejo de ser pastor. E na minha família tem muitas pessoas que trabalham como militar. E os meus parentes eles sempre falaram assim: você tem que segurar o seu futuro. Você vai formar uma família, você tem que ter um salário seguro, você tem que ter um sustento. E eles não são cristãos. Então eles falavam: não, você não pode ser missionário, você não pode ser pastor, porque
porque pastor passa necessidade, porque pastor sofre, você tem que fazer isso. Então as pessoas, eles começaram a falar, e a igreja, ela falava, a minha mãe, ele falava, não, você vai ser servo do Senhor. E a outra pessoa, não, você não vai, você tem que... Aí, meu querido, eu tinha 19 anos, eu fui para a escola da Naval, na Argentina, eu entrei, fiz curso, aprovei todas as matérias. E um dia, quando eu estava naquele lugar, de manhã, 6 da manhã, 5 da manhã você acordava, 6 da manhã você tinha que estar já pronto. E eu lembro que chegou o cura que fala aqui da Igreja Católica, é cura? Padre, é? Aí ele, como o país oficialmente ele é católico romano, aí ele chegou com aquela água e começou a jogar para todo mundo aquela água, eles chamam água bendita. Não sei como é aqui a história. Mas eu fui ensinado que isso não é água bendita. Então o cara começou a jogar água para todo canto aí e eu não queria que aquela água me tocasse. Então eu comecei a estar aqui, olhando para todo lado. E aí eu fiz a minha oração quando eu acordei de manhã esse dia. E no momento, quando eu comecei nessa brincadeira a fazer isso, eu não gostava desse momento. O Espírito Santo ele me fez a seguinte pergunta: o que você está fazendo nesse lugar? E eu falei com o Espírito Santo: mas você deixou que eu chegasse aqui, porque você é aquele que abre as portas. E ele falou: sim, eu abri a porta para mostrar a você que esse não é o seu lugar. E aí eu me quebrei. Eu peguei uma folha, eu entrei no escritório e assinei a minha saída daquele lugar. Peguei o ônibus, voltei para a minha cidade. E comecei a entender e a deixar Deus tratar a respeito do meu chamado. E eu vou falar uma coisa para você. Eu sou o homem mais feliz da terra. E se eu pudesse voltar no passado, eu nunca iria naquela escola. Se eu pudesse voltar no passado por uns instantes, eu chegaria naquele momento que aquele pastor me chamou a respeito do meu chamado. E eu começaria já a me programar de uma maneira diferente. Eu não estou falando que eu perdi tempo, porque o Senhor ele me ajudou. E se eu estou aqui, é pela graça do Senhor. O tempo, ele não foi perdido no Senhor, porque o Senhor ele tem o controle das nossas vidas. O Senhor, se uma coisa que eu entendo na palavra do Senhor, que o Senhor ele é soberano. Ele é soberano, nada fuge do controle do Senhor. E hoje, eu e a minha casa, como falou Josué, servimos ao Senhor. Hoje, eu e a minha casa somos desafiados pelo nosso Deus para entrar no campo das trevas, desafiar o inferno e tirar as almas daquele lugar e trazer para a luz de Cristo. Amém? E isso foi aquilo que o Abraão fez. Eu quero falar rapidamente a respeito de 3 princípios que Deus trabalhou e trabalha na vida de qualquer missionário, de qualquer obreiro que deseja, que tem no seu coração servir ao Senhor, ouvir a sua voz e caminhar junto com o nosso Deus. E o primeiro que eu quero falar a respeito desse texto de Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, eu vejo aí pelo menos 3 qualidades na vida de Abraão, e eu quero falar a respeito disso nessa noite, que Deus tem trabalhado também no meu coração. E minha esposa, ela até se adiantou na pregação, porque eu vou chegar nesse momento, nessa experiência que a gente teve na Bolívia, a respeito de 3 qualidades que nós, como ministros do Senhor, da palavra do Senhor, precisamos ter na nossa vida. O primeiro dele, você sabe que o Abraão, ele é por excelência conhecido como o pai de quê? O pai da fé. Então, um primeiro ponto não pode ser outra coisa que a fé. Abraão, ele foi chamado junto com quem? Com a sua família. O texto fala que o Senhor chamou Abraão e falou: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e
vai para aquela terra que eu te irei demonstrar. Então, o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite a respeito da fé, meu querido. O primeiro que Deus veio a falar conosco nesse tempo, como matrimônio, quando a gente estava lá no ano 2004, trabalhando na cidade de Buenos Aires, na igreja da Chacarita, como a minha esposa falou, nós não podíamos noivar. O pastor naquela época, secretário-geral de missões, pastor Roberto Amaral, ele falou que a gente só poderia orar. Então a gente só orava. O nosso noivado foi pura oração. Eu nunca orei tanto na minha vida como esse um ano. Nunca jejuei na minha vida como esse um ano aí. E eu tenho certeza que tudo que a gente orou e jejuou naquele momento, a gente está colhendo hoje. A gente está colhendo hoje. Porque foi a fé, foi acreditar naquilo que o Senhor tinha para nossas vidas. E o que o Senhor tinha para a minha vida não era jogar bola, não era trabalhar em outro lugar. O Senhor que Ele tinha para mim, a minha vida e tem para a minha vida, para a minha família, para a minha descendência, é que nós sejamos ministros, sacerdotes dEle aqui nessa terra. Que nós anunciemos a glória do Senhor nessa terra. Esse é o desafio que o Senhor colocou na nossa vida. Abraão, ele acreditou no chamamento soberano do Senhor. E isso é superior a qualquer projeto ou sonho humano que você e eu possamos ter. Aquele que tem o chamado, aquele que recebeu o chamado, não pode colocar jamais um projeto humano, um sonho humano, qualquer seja ele, antes que os propósitos de Deus nas nossas vidas. Quando nós cantamos, algumas das nossas canções que cantamos nas nossas igrejas, nós temos que ter muito cuidado, porque os nossos louvores, eles teologizam a nossa mente. E quando nós cantamos aí como aquela canção, Senhor, eu vou renunciar e vou te seguir, e a gente está cantando inconscientemente, mas chega um momento que o Senhor ele vai pedir conta daquilo que nós estamos cantando nesse lugar. Senhor, eu vou guardar a minha fé, eu vou acreditar, eu vou levar a sua glória por todo o mundo. Chega um momento que o Senhor ele vai chamar você, ele vai bater a porta da sua casa, ele vai falar, então, esse é o momento, meu querido. Abraão, ele não começou a caminhada já sendo o pai da fé. Isso foi um processo, meu querido. Mas ele começou quando ele foi chamado da terra de Ur dos caldeus. Quando ele foi chamado daquele lugar, ele foi chamado, ele teve que chamar a sua esposa, que é a sua família, e ir embora. Acreditar que o Senhor tinha alguma coisa melhor do que aquilo que ele estava vivendo naquela terra. Deus, Ele tinha algo melhor para mim e Ele tem algo melhor. E eu sei que as coisas que virão, hoje estamos cantando isso aí, as bênçãos do Senhor, eles irão com a gente. Elas vão acompanhar a nossa vida, vão acompanhar o nosso ministério. Eu acredito, se eu não acredito nisso, eu não posso estar nesse lugar. Se eu não acredito que o Senhor estará comigo até o último dia, eu tenho que deixar isso aqui. E quando eu falo deixar isso aqui, não estou falando de deixar o pastorado, deixar mesmo o caminho do Senhor. Porque se eu não acredito que Deus é poderoso para cumprir os seus propósitos, então a gente tem que repensar a nossa fé. E o Abraão, ele foi chamado por um Deus que ele nem conhecia. Porque ele estava numa terra que era idólatra. Ele estava em volta do paganismo e Deus chamou ele daí. Falou, eu tenho coisas melhores para você, Abraão. Eu quero que você seja uma bênção. Eu quero te abençoar também. Então, o que Deus trabalhou conosco, meu querido, foi a fé. E sabe que a gente vai fazer o ano que vem 12 anos de casados. Nós fizemos um seminário teológico em Buenos Aires.
Voltamos no ano 2009 para trabalhar junto com o pastor Fernando na igreja de Formosa. E quando a gente morava em Buenos Aires, a gente conseguiu montar nossa casinha. O televisor aí, o ar-condicionado, e eu trabalhava, minha esposa também, e a gente falava assim, não tinha filho na época, né? Então aí falava assim, vamos de férias para tal lugar, e a gente ia, e ia dinheiro aqui, dinheiro lá, e todo feliz. Mas teve um momento que o Espírito Santo ele lembrou a gente que a gente já tinha terminado o seminário, que era o momento de levantar-nos desse lugar e assumir o compromisso com Ele. O Senhor, Ele não se esquece das promessas que a gente faz. Aí eu me lembro no ano 2009 que eu chamei para um companheiro meu de trabalho, colocamos todas as nossas coisas numa caminhonete e fizemos 1.200 quilômetros para ir a Formosa, a ajudar na obra na igreja wesleyana de Formosa. Sabe que quando eu estava em Buenos Aires ainda, uma pessoa liga para mim e já me dá o trabalho em Formosa. Eu cheguei em Formosa com trabalho, cheguei em Formosa com um aluguel, cheguei em Formosa já servindo ao Senhor. Quando chegamos em Formosa, sabe que tem outras histórias de fé na minha vida. A gente não podia ter filhos, estávamos tentando há tempo, há anos ter filhos e não conseguíamos. Aí o doutor ele falou, filho, você está muito estressado. Você precisa se acalmar. Aí a gente foi para Formosa, começou a servir ao Senhor. Um mês, a Cristiane ficou grávida. Não foi muita coisa, foi só um mês. Foi só se colocar no caminho do Senhor que as coisas começaram a acontecer. O Augusto ele nasceu no ano 2010, dia 31 de julho. Semana que vem, próximo domingo, ele faz 6 anos. Sabe que a gente tinha de volta. Eu já comprei minha moto, eu tinha um trabalho bom, um trabalho seguro, não faltava nada, não faltava dinheiro, o Senhor era bom, a gente contribuía, trabalhava na obra em Formosa. E o Senhor falou assim, agora é a hora. E aí a gente teve que vender todas as nossas coisas. E na época o real ele estava quase 5 por 1 com peso. Então a gente começou a vender o como é que? A máquina de lavar. Máquina de lavar. A gente comprou por X e vendia por X. Aí você vendia a televisão e a gente olhava assim. Quando juntamos todo o nosso dinheiro, colocamos as malas na rodoviária e viemos para Gemil para fazer o nosso treinamento transcultural. Meu filho ele tinha 4 meses de idade quando nós chegamos na Gemil. Isso é fé. Isso é fé. O segundo ponto, meu querido, é a obediência. E a obediência é uma coisa que Deus sempre está tratando com o ser humano. E de forma muito específica com seus filhos. Porque a gente sempre coloca excusa para servir ao Senhor. Quando não tem filho, porque não tem filho. Quando você tem filho, porque o filho é pequeno. Quando o filho é grande, não posso ir, porque meu filho vai começar a faculdade, com quem que ele vai ficar? Quando a gente fica velho, não, porque eu já não tenho mais força. Quando é jovem, não, eu não tenho experiência. Quando é calor, eu estava falando esses dias com a igreja. Porque os irmãos, eu vi que eles começaram a faltar nos cultos. Eu falei, gente, o que está passando? Ah, pastor, faz frio. Falei, novidade. Quem que não sabe que no Buenos Aires faz frio? Você não sabe o contexto onde você vive? Se o frio vai parar a nossa fé, se o frio vai parar a nossa obediência para o Senhor, a gente tem que repensar o nosso chamado, a gente tem que repensar a nossa fé. A gente tem que repensar, se colocar nas mãos do Senhor. É desafiante, mas o Senhor, Ele vai a recompensar a nossa fé e a nossa obediência quando a gente se colocar nas suas mãos. Amém? A obediência, o Abraão ele teve que ser obediente.
Muitas vezes a gente fala assim, mas eu sou um homem imperfeito, eu sou pecador. Abraão também era imperfeito, era pecador. Abraão, ele cometeu muitos erros. E eu, sabe que eu fico feliz quando eu leio a Bíblia, porque a Bíblia, ela não esconde, ela não oculta os erros dos servos do Senhor. A Bíblia, ela se encarrega de mostrar para nós que os servos do Senhor, eles eram homens também. Que eles muitas vezes cometiam erros, que eles muitas vezes ficavam frustrados, desanimados, mas que com todo isso, o Senhor, ele agia na vida dos seus filhos. E ele pode agir, e ele vai agir na vida de cada um de nós. Amém? Não importa a sua debilidade, não importa a sua fraqueza, o Senhor é aquele que é poderoso para agir, porque quando você se coloca, quando você obedece ao Senhor, é o Espírito Santo aquele que começa a falar, é o Espírito Santo aquele que começa a agir. Quando você se coloca no aeroporto, você se coloca na rodoviária e você fala, eu estou indo para uma nação. Quando você fala, eu estou indo aqui nesse bairro de Hermelino Matarazzo, eu estou indo na rua tal, não é você, meu filho, aquele que vai falar, é o Espírito Santo. Você não vai convencer ninguém de pecado, é o Espírito Santo. Você não vai sarar, é Deus que vai sarar. Mas o Senhor, ele precisa de um pé disposto, de umas mãos cheias de unção para poder agir nesse São Paulo. O Senhor, ele precisa, ele está procurando filhos obedientes. A obediência, ela traz a bênção nas nossas vidas. E a minha esposa, ela estava falando que a gente foi, da Gemil, foi fazer um treinamento na Bolívia. A gente ficou 3 meses na Bolívia, foi aprovado o treinamento, passamos pelo Conselho Geral da Igreja, fomos aprovados. Aí a gente voltou para o Brasil, esperando o direcionamento da nossa liderança. Quando a liderança falou assim, vocês vão voltar para a Bolívia, porque vocês vão assumir o trabalho que está em La Paz, porque o obreiro que está aí a gente vai levar para outro lugar. Esse foi o propósito. Então a gente começou a levantar recursos, ligar para os pastores, levantando sustento. A realidade é que a gente tinha que levar, pelo menos no mínimo, R$1.200 como sustento mensal. A gente não tinha nem R$800. Um dia antes da gente sair do Brasil para a Bolívia, o meu filho, ele cai da escada na casa da minha sogra. E eu estava sentado no sofá. Ele tinha 1 ano e pouco. Ele cai da escada, cai no sofá. Eu estava sentado. Ele não morreu pela misericórdia do Senhor. Sabe que minha esposa, ela estava no hospital porque estavam fazendo raio-x no Augusto. E eu estava na igreja de São José falando a respeito do nosso projeto para a Bolívia. Aí eu falei a respeito do projeto, o pastor, ele me abençoou a minha família. Eu voltei para casa, perguntei para minha esposa como que estava meu filho. Ele estava bem, mas sabe o que acontecia? A gente não chegava o nosso sustento para viajar na quarta-feira para a Bolívia. A gente tinha que chegar e alugar uma casa, a gente não tinha o dinheiro para alugar a casa. Mas a gente já tinha comprado no nosso cartão a passagem já estava pronta. Sabe que na segunda-feira de manhã, isso foi domingo à noite, na segunda-feira de manhã eu vou abrir o mail e eu encontro uma mensagem. E essa pessoa fala assim: pastor, eu estive ontem no culto, eu não sou da igreja de São José, mas eu escutei o Senhor, eu quero deixar uma oferta de amor. Aí eu falei, uma oferta de amor, o irmão vai dar uns 50, uns 100 reais, vai ajudar, vai fortalecer, vai animar. O Senhor já está começando a quebrar os corações duros aí. Aí, meu querido, ele fala assim, manda a sua conta. Me manda a sua conta. Eu mandei a nossa conta, para a tarde a gente tinha 3.000 reais na conta. Eu vou falar uma coisa, a gente ficou mais 6 meses aí. Sabe quanto que deu o valor do aluguel na Bolívia, total dos 6 meses? 3.000 reais. Sabe que eu vou falar mais uma coisa.
A nossa liderança ele falou, vocês vão para a Bolívia, vocês vão ficar lá. A gente já começou a fazer o projeto, porque já conhecia a cidade, começamos a estudar em obediência. Como minha esposa ela falou, a gente começou a amar Bolívia, porque a primeira vez que colocamos nosso pé naquele lugar, nós amamos, nos identificamos com aquele povo. Até hoje eu tenho no meu coração aquele povo. Os músicos da igreja eles nunca fizeram uma canção para mim. Eles criaram a letra e fizeram uma canção de despedida. Eu não gosto de chorar. Eu não chorei na despedida quando eu estava saindo no ano 2012 na frente da igreja. Mas quando eu subi no ônibus, estava voltando para a Argentina para assumir a igreja, eu comecei a chorar dentro do ônibus. Eu falei, Senhor, nós te louvamos pela tua fidelidade, porque nada nos faltou em todo o tempo que nós tivemos, porque o Senhor foi fiel. A gente escolheu, é uma escolha você obedecer. Você escolhe ou você não escolhe. Eu escolhi, eu e a minha casa escolhimos servir ao Senhor. E quando nós nos colocamos naquele avião, o Senhor antes já tinha respondido. A gente ficou 6 meses, pagamos o aluguel, ficamos 6 meses naquele lugar. Mas antes de eu sair do Brasil, eu fui a orar no meu quarto, lá na casa da minha sogra. Imagina, na casa da sogra orando. É sempre assim, né? Aí você tem que orar mais ainda do que você ora na sua casa, né? Então aí eu estava orando, lutando com o inimigo, não com a sogra, com o inimigo. Vamos aclarar aí. Então eu estava clamando ao Senhor. E o Senhor fala assim o seguinte, vocês não vão ficar na Bolívia. Quando ele fala assim, isso aí... Ele fala, então o que sentido faz eu pegar um avião, fazer um projeto e ir para aquele lugar? Aí eu fui falar com minha esposa. Aí ele falou, mas não é de Deus, não. Não é de Deus. Aí eu era o profeta errado na história, né? A gente foi para a Bolívia, ficou 6 meses. Aos 6 meses foi o Congresso de Missões Transculturais e o Bispo Eliciário nomeou a gente para Solano. Outra vez a gente fazendo malas de volta, fazendo toda aquela coisa, saindo daquele lugar e voltando. Mas sempre em obediência. Sempre em obediência. Deus, Ele vai pedir de nós que nós acreditemos nele. Muitas vezes a gente não vai entender o que Deus faz. E Deus não está pedindo que a gente entenda. Deus está pedindo que a gente confie. Deus está pedindo que a gente confie, que a gente acredite que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele conhece o nosso amanhã, como o irmão que estava aqui. Deus, Ele conhece o nosso futuro. E meu querido, a gente saiu em paz da igreja da Bolívia. Temos muitos amigos. Quando chegamos em Solano, Deus nos abençoou naquele lugar. A gente hoje tem uma igreja abençoada, uma igreja que cresce. Tem muitos desafios. Mas a gente tem um último ponto para falar nessa noite, que Abraão também teve, que é a esperança. A esperança é uma coisa que tem que acompanhar a vida do missionário. Porque quando você sai da sua casa, quando você deixa a sua terra, você vai com uma esperança de você cumprir a missão que Deus encomendou, deixou na sua mão. E hoje à tarde eu estava falando com minha esposa lá no quarto na casa do pastor Éder. Estava falando a respeito do pastor. E falei, o pastor ele ainda está servindo ao Senhor, já jubilado, com toda uma história, uma bagagem ministerial. A gente está começando. Mas a gente tem uma esperança, a mesma esperança que o pastor e o pastor tem. Que o Senhor Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu a nós. E sabe que eu tenho a certeza, meu querido, que o nosso chamado não começou em Solano e tampouco termina em Solano. Deus vai levar a gente além das fronteiras daquela cidade. A nossa esperança, ela não se dissipa no tempo. Sabe que Abraão, ele foi confrontado pelo mesmo Deus, quando Deus chamou a ele para pedir em sacrifício ao seu filho. A esperança de Abraão estava em jogo. Quando Deus pediu para sacrificar o seu filho Isaac,
os sonhos de Abraão, porque a descendência estava em jogo, a própria esperança de Abraão, de um povo, de uma nação. Mas o Senhor, Ele tem um controle da história. Amém? Deus tem um controle da nossa história. Então a nossa esperança, ela não se dissipa no tempo, ela não se perde no tempo. Pode passar os anos, a gente pode estar trabalhando num lugar, e como eu sempre falo, aqui eu estava com a irmã, ela é do Uruguai, e argentino e uruguaio sabemos que um dos campos mais difíceis da América Latina para pregar o Evangelho é a Argentina e Uruguai. Eu sou argentino, vivo em Buenos Aires, eu conheço Montevideo. E meu querido, aquele que prega o Evangelho em Montevideo, em Uruguai, na Argentina, ele está pronto para pegar qualquer igreja no mundo. Qualquer igreja você vai dar certo. Porque o desafio é enorme. Mas maior do que o desafio é a nossa esperança. Maior do que as lutas que a gente tem todos os dias quando a gente acorda naquele lugar, é a nossa esperança em Cristo Jesus. Que Ele é aquele que nos chamou, Ele nos capacita, Ele nos treina todos os dias naquele lugar. Eu fui com o pensamento de pastorear lá, de abençoar o povo, mas quando eu chego lá, o Senhor, Ele fala sempre com todo obreiro, que Ele também nos está tratando com aquele povo. Ele está aperfeiçoando o nosso chamado. Ele nos está treinando em cada lugar que a gente vai. Ele está trabalhando no nosso coração, no nosso caráter, na nossa maneira de pensar, de ver o ministério, de olhar a vida. O Senhor, Ele deseja no coração de nós. A gente acha que é missionário. Mas Deus trabalhando em nós. Cada lugar que eu vou, é Deus trabalhando na minha vida. Porque foi aquilo que o Senhor falou para Abraão. Eu te abençoarei, eu vou te abençoar, mas você também será uma bênção. Mas para a gente se tornar uma bênção, Deus tem que trabalhar em nós. Deus tem que trabalhar na nossa fé, Deus tem que trabalhar na nossa obediência, e Deus tem que trabalhar, e tem certeza que a gente só tem uma só esperança, Jesus Cristo. O outro mais é com Deus. Amém? Vamos a fechar nossos olhos, vamos a orar, meu querido. A fé é aquilo que nos permite avançar no propósito divino que Deus tem para nossas vidas. Você não pode perder a fé. A fé ela tem que crescer todos os dias. A obediência, ela é determinante no ministério. Porque você tem que estar pronto para renunciar a qualquer hora, em qualquer lugar. Renunciar seus sonhos, renunciar seu descanso, renunciar seus propósitos, para você pegar aquilo que está no coração do Senhor. Muitas pessoas, elas vivem uma vida triste. Muitas pessoas têm chamado missionário. Muitas pessoas têm chamado ministerial, mas têm colocado primeiro os seus propósitos, seus sonhos, suas metas, colocando sempre uma excusa para o Senhor. E o Senhor, Ele fala na sua palavra que o campo ele está precisando de obreiros. Mateus capítulo 9. A seara é muito grande, mas os obreiros eles são muito poucos. Rogai, clama, igreja, ao Senhor, para que o Senhor mande obreiros. A esperança ainda para a nossa igreja. A nossa igreja ela está se expandindo por o mundo todo. Quando você começa a olhar para cima, você vê essas bandeiras. Tem igreja, tem missionários levando a semente do Evangelho, o poder de Deus, aquilo que alguma vez alcançou a sua vida, aquilo que alguma vez transformou a sua vida. Então eu acho que nesse momento é um momento que a gente tem que deixar de lado nossos títulos.
as nossas coroas e colocar-se na mão do Senhor e pedir: Senhor, faz de mim um missionário nesse lugar. Faz de mim um missionário no Hermelino Matarazzo. Faz de mim um missionário em São Paulo. Faz de mim um missionário no Brasil. Faz de mim um missionário onde o Senhor quiser me enviar. Mas que eu possa ser luz para as nações. Vamos ficar em pé. Vamos a orar.